estarei conversando com vocês hoje sobre algumas questões aí da locação, né, locação imobiliária, locação sobre a ED da nova lei, o que é que já está chegando no tribunal sobre a nova imposição legal sobre a Lei 8.245, nós vamos estar discutindo sobre isso. Tá? Mas antes eu queria agradecer a presença de todos, né, que aqui estão nos prestigiando, né, uma classe muito bonita, doutor, né, muito bacana. Então, isso é muito legal, eu fico muito feliz em estar com vocês aqui novamente para a gente estar rediscutindo esse tema. Tá? É uma questão assim, de bastante relevância nos nossos dias de hoje, né, já que a nova lei de locação, que nada tem de novo, né, eu coloquei esse título, Nova Lei de Locação, justamente para discutir com vocês isso. Tá? A lei de locação continua sendo a Lei 8.245, tá? Com as imposições feitas aí pela Lei 12.112, que é uma lei mais de ordem processual do que de ordem material. Tá? A Lei 12.112, na realidade, ela trouxe atualizações à Lei 8.245, que continua a existir, né? Com as alterações, logicamente, dadas pela Lei 12.112. Tá? Eu já deixo aqui com o presidente, já falei, né? Aqueles que quiserem depois, por curiosidade, lançar mão desse trabalho aqui, fica à vontade, doutor, pode facultar para qualquer das pessoas presentes ou não, para quem quiser já está no sistema. Então, nós vamos disponibilizar, através do Departamento de Cultura e Eventos, na própria comissão, quem tiver interesse de obter, entrando no site da OAB, no Departamento de Cultura e Eventos vai estar disponibilizado lá, tá, gente? Só vou pedir um favor, o celular, por favor, coloque no vibra ou desliguem o celular, tá? Perguntas, doutor Devani, o senhor costuma fazer no final, durante? Durante, se é alguma coisa de relevância, nós vamos respondendo. Mas, no final, como é um tanto extenso a coisa, no final nós estaremos aí bem à disposição. Até 2h tá bom? Assim? Tá ótimo. Eu absolutamente não tenho pressa. Então, vamos lá. Tá? Continuam a ser observadas as questões locatícias sobre imóveis da União, vagas de garagens, essas coisas continuam a ser ainda geridas pelo Código Civil. Tá? Então, não nos importa muito hoje. Tá? De início, para a gente até tá verificando, uma vez locado o imóvel, o locador não pode, a seu bel prazer, retomar o imóvel. Tá? Não pode retomar o imóvel. No entanto, o locatário, a não ser naquelas questões que a própria lei faculta, tá? Agora, no entanto, o locatário poderá devolver o imóvel locado, desde que tá. Então, no entanto, o locatário poderá devolver o imóvel locado desde que pague aquelas questões lá da cláusula penal que foram contratadas. Tá? Então, é só nessas condiçõezinhas aí para a gente estar, só um preâmbulozinho para a gente estar verificando. Tá? Os contratos continuam com aquelas questões de locatícias, né, não tem garantia, das questões da garantia contratual. Nós temos aí calção, fiança, seguro, fiança, questões de fundo de investimento. Tá? Para nós, advogados e o pessoal que está chegando aí na advocacia, eu peço para que tenham um certo cuidado com relação ao seguro, fiança e outras questões onde envolve o banco. Né, aquelas seguro-fiança. Por que essa garantia? Tá, a experiência vai dizendo algumas coisas a gente. Tá? O seguro-fiança, o que acontece? Entra-se com a ação de despejo por falta de pagamento, por exemplo, e aí o advogado fez todo aquele trabalho, ingressou com a ação, e o que acontece? No curso da ação,
o proprietário do imóvel, que é o seu cliente, naturalmente, vai lá no banco e recebe esse seguro-fiança. Lá se foi os honorários do advogado, né? Então, cuidado com isso, controle muito bem isso, porque isso acontece mesmo. Tá? Tá. Em casos de permanência, isso aqui está esbarrando aqui no negócio. Tá? Continuidade do contrato de locação, quando ocorrer separação de fato ou separação judicial, né, ou falecimento do cônjuge que locou o imóvel. Ora, como é que se explica isso? Eu vou tentar dar uma pontuada nas questões, não na lei por inteiro, mas sim naquelas questões onde houveram as alterações para a gente estar melhor assim, verificando. Tá? Então, no caso, o contrato de locação ele pode ser elaborado apenas com um dos cônjuges, correto? Mas quem vai residir no imóvel locado é o casal e a família. Ora, pode acontecer que quem alugou o imóvel, o locatário do imóvel, seja a mulher ou o homem. E, no curso desse contrato de locação, o casal vem a se separar e quem fica no imóvel é a parte que não assinou o contrato de locação. Pode acontecer isso. Tá? Então, nos casos em que ocorrer isso, o contrato de locação ele permanece com aquele remanescente no imóvel nas mesmas condições em que foi elaborado o contrato de locação primitivamente. Tá? Desde que tome algumas providências com relação à regularização desta locação. Tá? Qual é? Pode acontecer de que o fiador não queira mais ser o fiador deste contrato. Tudo bem, eu era fiador do senhor João, que você separou dele e ele foi embora. Quem mora aqui agora é a sua Maria. Não conheço você, não quero ser seu fiador. É uma das possibilidades em que a lei faculta o fiador exonerar-se da obrigação de fiador. É uma das possibilidades. Tá? Há muito pouco tempo atrás, saiu na mídia de que o fiador, quando não quisesse mais ser fiador de um contrato de locação, fazia uma simples petição ao juiz, ou ia lá e falar ao administrador desse imóvel, dizia, eu não quero mais ser fiador, eu quero sair da fiança. Tá? Então surgiu isso, e no dia seguinte, todo mundo está no escritório do senhor e fala, doutor, eu não quero mais ser fiador. Né? E aí o pobre advogado tem que se virar com essa questão. Tá? Não existe isso, gente. Né? O fiador, ele só pode ser exonerado do contrato de locação estritamente naquelas situações em que a lei permite. Essa que eu acabei de dizer é uma. Tá? Fora isso, não tem como. Eu sempre digo, onde eu ministro algumas aulas em faculdades e outras palestras, que o contrato de locação ele é um contrato de 3 pontas. Tá? Ele é um contrato composto de locador, locatário e fiador. O fiador também é parte no contrato de locação. O fiador ele não é mero espectador desse contrato. Então, ele é um contrato de 3 pontas. Né? Se não houver o fiador, mas tem a garantia que é a outra ponta. Então, é sempre 3 pontas. E aí eu pergunto aos senhores, quem é mais importante em um contrato de locação? É o proprietário? Talvez, ele é quem mais está assegurado. Tá, mas é o locatário? Não, né? Quem é mais importante nesta encrenca aqui é justamente o fiador, porque é o fiador que vai pagar os danos que o locatário deixou. Né? Por que ele é mais importante? Eu explico por quê. Se não houvesse o fiador ou a garantia, o proprietário não faz o contrato. Ou seja, então o locatário não vale nada. Quem vale é o fiador. Né? O proprietário só está fazendo o contrato porque confia no fiador e não no locatário. Então, o contrato de locação ele é um contrato de 3 partes, onde eu penso que o fiador é uma das partes mais importantes nessa relação contratual. Tá? E a lei fala isso em diversos pontos. Em diversos pontos. E uma delas, que depois a gente vai estar passando, uma delas a lei diz assim, lá no artigo 71, ora, o fiador deve ser sempre verificado.
sempre verificado. Né? E eu alerto os senhores, cuidado com isso aqui, chamado computador. Né? Eu sou uma droga para mexer com isso aqui. Mas é assim, existe um sistema lá de copiar e colar. É isso? É isso. Tá. Ele é bom nesse negócio. Então, existe lá aquele sistema copiar e colar. Né? Na realidade, a gente aprende na faculdade, colar e copiar. Mas que é um perigo. Depois chega aqui e não sabe nada, mas é isso mesmo. É a questão de copiar e colar. E agora está mais evoluído. Você não só copia e cola o trecho, você copia o contrato inteiro. E onde o senhor quer chegar com isso, doutor? Pois é assim, lá no escritório, na imobiliária, ou no próprio escritório onde nós trabalhamos, o que acontece? Nós fazemos lá um contrato de locação, né, que está lá. Prazo do contrato de locação, 2 anos. Lá nesses 2 anos, está tudo bem. Aí, quando chega no final desses 2 anos, vamos renovar o contrato. Né? Locação comercial, besteira aí, locação comercial. Tal. Vamos renovar o contrato. Qual é o valor? O valor continua o mesmo. Tá. Quem é o locador? Também é o mesmo. E o locatário? Também é o mesmo. Então, a gente só muda a data e assina, não é isso? Fiador também é o mesmo? É o mesmo. Muda a data e assina. Não é isso? Normalmente o pessoal faz isso. Gente, cuidado com isso. Não é assim. O contrato, ele tem que dispor daquilo que realmente nós, advogados, queremos para, no futuro, estarmos verificando. Por que isso? Ora, a lei fala, o fiador ele tem que ser examinado sempre, até na renovação do contrato, mesmo que seja o mesmo fiador. A lei fala isso. Por quê? Porque pode acontecer que durante esse tempo em que era fiador, ele tornou-se insolvente, vendeu tudo que tinha, não tem mais. Ele pode continuar fiador? Não, então por isso eu tenho que verificar sempre. Eu tenho que verificar no imposto de renda para saber se ele tem condições de continuar como fiador isso aqui. Né? Eu tenho que verificar se ele agora não é viúvo. Então eu tenho que tomar todos esses cuidados. Não façam isso. Então, o fiador ele tem que ser verificado a todo tempo. Eu digo também que o contrato de locação parece um contrato muito fácil, parece um contrato que todo mundo compra na papelaria, agora já tem no computador, nesses programas já pré-montado, e coloca lá o nome e tudo bem, resolve-se isso. Parece muito fácil, mas não é. Ele é um contrato difícil, porque ele é um contrato que tem que ser administrado a vida contratual dele. Né? O contrato de compra e venda, eu vendi a minha casa a R$1 milhão. Tá bom. Aí eu registrei isso no registro de imóvel, posso jogar meu contrato fora, que vale o que está o registro. Né? Vendeu o automóvel. Né? O automóvel custa R$50 mil. Uma vez vendeu, fez a transcrição, pode jogar o contrato fora, está resolvido. Mas o contrato de locação, não. O contrato de locação eu tenho que administrar ele sempre. Né? Eu, como advogado do meu constituinte, eu tenho que administrar esse contrato de locação, tenho que verificar os valores, tenho que verificar o prazo, tenho que estar constantemente verificando se o locador ele continua solvente, tenho que verificar todas as garantias contratuais, se elas continuam vivas. Então, é um contrato que eu tenho que administrar sempre, até o dia em que eu devolver esta responsabilidade ao proprietário do imóvel. Então, muito cuidado com isso, porque nós, advogados, podemos, inclusive, responder por isso em eventual dano que causar ao nosso cliente. Tá bom? Então, isso só é um preâmbulo. Tá? Então, na questão que eu acabei de dizer, que o fiador pode se exonerar, na questão específica que a lei faculta, o fiador pode exonerar-se deste contrato de locação. Ora, esta exoneração ela tem alguns limites. Ou seja, antes, o fiador dizia assim, olha, eu não quero mais ser o seu fiador, tá bom? Porque eu era fiador de quem deixou o imóvel. Não quero continuar com essa fiança, eu quero sair dessa encrenca aqui. Então, tá bom. Tá? Então, antes, uma vez feita esta notificação do fiador para com o proprietário, ele ficava responsável ainda por 30 dias. Tá? E agora a situação do fiador complicou.
mesmo notificando, após a notificação, ele continua responsável por mais 120 dias. Então, a situação do fiador é complicada. Tá? Então, e a situação do fiador, veja que coisa interessante. O fiador é quem paga eventuais danos, é quem vai arcar com os prejuízos causados. Tá? E vejam os senhores, eu pergunto aos senhores aqui, quem já foi advogado de um proprietário na elaboração de um contrato de locação? Muita gente, não é? Bastante. Quem já foi advogado na elaboração de um contrato de locação, dando suporte ao locatário? Já é menos. Mas tem bastante que faz isso. Né? E aí eu pergunto, quem já foi advogado de fiador no momento da elaboração do contrato de locação? Quem já foi? Alguém levanta a mão aí? A exceção da exceção. O senhor é felizardo. Né? Então, é a exceção da exceção. Ora, veja como a situação é complicada. Quem vai pagar a conta não tem assessor de um advogado. E aí, na hora de resolver isso aqui, é que vem o problema. Tá? Então, é só para a gente verificar. Aí, a questão da responsabilidade do fiador é muito grande. Né? E agora, com a Lei 12.112, ela complicou mais ainda. Ela diz, inclusive, que você tem que verificar sempre a situação do fiador. Ora, quer ver uma coisa interessante? Fiz um contrato de locação, assinou todo mundo, colocou lá na gaveta e ficou. 2, 3 meses depois, eu fiquei sabendo, o fiador vendeu tudo que tinha e foi embora. E aí, como é que fica o contrato? Né? Então, a responsabilidade da administradora é estar verificando isso aqui. Da administradora, do advogado, quem tomou isso aqui para verificar, ele tem que estar verificando sempre. A responsabilidade por um contrato de locação, pela administração imobiliária, ela é extemporânea. Ela vai durante a vida do contrato, ele tem que administrar isso aqui. Tá? A responsabilidade do fiador. Discutiu-se até onde o fiador é responsável. Tá? Até onde? Até a renovação do contrato? Até ele aceitar isso? Até morrer? Até onde vai a responsabilidade do fiador? Pois essa matéria, durante muitos anos, chegou aos tribunais e discutiam-se isso bastante. Né? Uns diziam assim, não, a responsabilidade do fiador vai até o primeiro contrato. Se fez um outro contrato, ele não é mais responsável de nada, porque ele não assinou esse novo contrato. Outra corrente dizia assim, não, só que o primeiro contrato que ele assinou tem uma cláusula lá que diz que prorroga isso aqui até a devolução das chaves. Né? Mas só que aí ele não assinou o contrato, o novo contrato. Então, essa discussão foi muito para os tribunais. Então, havia muito entendimento. Então, agora não se discute mais. Agora é lei. Então, a responsabilidade do fiador, hoje, vai até a efetiva devolução do imóvel, independentemente deste contrato de locação ter se prorrogado a prazo indeterminado. Veja que encrenca. O fiador casou com o locatário, sem querer. Mas é isso. Enquanto isso não for efetivamente devolvido este imóvel ao proprietário, ele está arruinado na vida. Né? E se ele deu o imóvel com garantia, essas coisas todas, mais ainda, ele está complicado a vida dele. Então, por isso, os senhores que têm clientes nesta área, procure dar um pouquinho mais de assessoria aos fiadores. Né? Aos fiadores. Olha, toda vez que você for assinar um contrato de locação, traz isso para me dar uma olhada. Né? Uma vez eu coloquei uma cláusula num contrato de locação, e isso deu uma discussão travada lá. Por quê? Porque eu exigi que eram famílias de orientais, eu sei que aqui tem alguns, mas eu não vou falar mal de ninguém. Mas é assim, o oriental ele é bastante positivo. Então, a mãe fala assim, olha, você vai ser fiador do seu irmão. Não tem como dizer não, ele tem que ser. Não vai dizer não, ele vai ser.
Não, mas ele já não pagou o outro imóvel que ele estava alocado, não pagou aqueles encargos locatícios e eu acabei pagando sozinho, mas não importa, você vai ser o fiador. Então é assim. Tá? E me apareceu um cliente desse, que eu tenho bastante aqui no Bom Retiro, e um disse assim, doutor, eu não sei mais como eu faço. A minha mãe ela quer que eu seja fiador do meu irmão e ele nunca paga, eu sempre pago essa encrenca. Então eu falei, então tá bom, vamos lá alugar a loja. Eu liguei lá na imobiliária e falei, vamos colocar uma cláusula no contrato que todo atraso que houver nessa locação, no máximo, no prazo de 45 dias, tem que ser enviado ao fiador. Foi a única coisa que eu consegui salvar da vida dele, porque aí ele não atrasava 2, 3, né? No primeiro ele já era notificado e ele já acabava indo lá e pagando. Mas são coisas assim, o que é que eu quero dizer com isso? Que o contrato de locação, ele não é um contrato rígido. Nós podemos colocar lá, né, questões que a gente pode verificar no futuro. Você quer ver uma coisa? Que ninguém fez isso ainda. O que acontece quando o locatário, e é comum acontecer isso, gente, o locatário, no curso da ação, ele abandona o imóvel. A coisa mais comum que tem. Né? Ele abandona e deixa lá um guarda-roupa velho ou um frigorífico que ninguém quer, né, lá dentro do imóvel. E daí o pobre do advogado vai lá e fala, não está desocupado o imóvel, não está desocupado o imóvel. Aí vai mandar o oficial de justiça, e o oficial de justiça fala, não posso dar a reintegração desse imóvel para você, eu não posso fazer a emissão de posse, porque o imóvel não está abandonado. Tem mercadoria aí dentro. E você sabe que aquilo não vale mais nada. Né? E o que é que se faz com isso? Né? O que é que se faz com isso? Você vai ter todo um desgaste no processo para conseguir livrar esse imóvel desses encargos que ficou lá, desses bens que ficaram lá, que na realidade não são bens, não vale nada. O locatário deixou lá somente para criar problema ao proprietário. Né? Então, coloca, né, isso eu inventei, deu certo já em alguns casos, mas é bem legal. Coloca lá uma cláusula no seu contrato de locação, que qualquer que seja a extinção do contrato de locação, se o locatário deixar bens no imóvel, né, por determinado tempo, aquilo será mandado lá para a casa do André Luiz, e ele, desde logo, já concorda com isso, o locatário. Então, isso resolve? Eu não sei. Em 2, 3 casos, resolveu. Né? Porque aí você o próprio juiz da ação, você fala com o juiz, vai, excelência, tem uma cláusula no contrato aqui, que isso aqui é uma doação das casas do André Luiz, quando estourar esse prazo aqui. E resolve. Né? Então, são coisinhas assim. O que é que eu quero dizer com isso? Que o contrato de locação é um contrato para dispor sobre aquilo que realmente queremos. Né? Um contrato, tal qual todos os contratos, nós não verificamos agora no momento da assinatura. Contrato é coisa pró-futuro. Eu só vou saber se um contrato é bom ou não daqui 2, 3 anos, quando eu estarei rescindindo essa locação. Então, é por isso o cuidado na elaboração do contrato. Tá? Tá, essas questões aqui também vai ficar à disposição. Tá? Rescisão da locação. Então, a lei determina algumas possibilidades da rescisão de locação. Mútuo acordo, infração legal ou contratual, falta de pagamento de demais encargos, depois nós vamos estar verificando sobre isso, e reparações urgentes, além de outras. Tá? Contrato. Existem aqueles que falam, não, eu só vou alugar meu imóvel, a minha casa, contrato de 2 anos. Né? Todo mundo fala isso. Não, faz um contrato de 3 anos. Não, 2 anos, 1 ano, e aí depois eu faço um novo contrato. É normal acontecer isso em imóvel de padrão médio, imóvel não muito caro. Não, só faço de 1 ano e pensa que está fazendo um bom negócio, né? Mas não está, não. Não está. Né? Como advogado do proprietário, não é um bom negócio você alugar um imóvel por prazo inferior a 30 meses. Por que não é um bom negócio? Porque no contrato residencial, cujo tempo contratual ele é de 30 meses ou mais, terminou esse prazo, você tem mais facilidade de retomar o imóvel. O prazo estipulado foi cumprido, o contrato vai se extinguir. Né? Você vai ficar mais tranquilo.
Agora, quando realizamos contrato de locação com prazo inferior a 30 meses, nós ficamos na mão da justiça, na maioria das vezes. Por quê? Aqui. Então, olha lá. Que é esse caso aqui. Ó. É o 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito com prazo inferior a 30 meses, fim do prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente, por prazo indeterminado. Ah, tudo bem, parou aí? Não, legal, doutor, eu notifico, termino o contrato. Tá, mas não é, tem que ler o resto aqui nesse caso. Somente podendo ser retomado o imóvel, em ocorrência, aí, em outros casos, entre elas, extinção de um contrato de trabalho. O que é isso? É aqueles contratos de locação em que o empresário ele aluga determinado imóvel e coloca lá o funcionário para morar no imóvel. É um contrato ligado ao contrato de trabalho. Como é que se resolve isso? Quando extinguir o contrato de trabalho, for quitado os direitos trabalhistas do reclamante, aí o proprietário pode retomar o imóvel. Tá? Se for para uso próprio, né, quase todo mundo que tem imóvel locado, pouca gente retoma para uso próprio. Nos imóveis de baixo padrão é comum isso, mas não nos de médio padrão acima, não. Tá? Para demolição, ou se, aí aqui o quinto, se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar 5 anos. Ou seja, se você tivesse feito um contrato de locação de 3, estaria melhor na situação, não é? Estaria melhor na situação. Então, é só aí uma passada. Tá? Ações. Nas questões de locação, né, se a relação for de locação, qualquer que seja ela, com a exceção de questões específicas, a ação para a retomada do imóvel é sempre ação de despejo. E terão o rito ordinário. Tá? Ah, doutor, mas o valor da locação é um aluguel só que ele está devendo. Não é sumaríssimo? Né? Não, é sempre a ação é ordinária. Por conta da a lei ela deu uma generalizada nisso, então não se discute mais isso. É sempre ordinário, porque por conta de tutela antecipada, concessão de medidas liminares, que a nova lei ela trouxe aí, aumentou mais esse grupo de possibilidades de concessão de medidas liminares e tutela antecipada. Tá? Então, ele unificou esse entendimento. Então, vamos agora aí de uma nova questão que temos que verificar. As ações de despejo por falta de pagamento e de garantia. Isso é uma modalidade nova que temos que estar verificando, porque é uma ação de despejo por falta de pagamento nova. Tá? Isso não existia antes da Lei 12.112. Tá? Então, aquela ação de despejo por falta de pagamento, lá do artigo 62 em diante, que todos conhecemos, continua a existir. A ação de despejo por falta de pagamento, do artigo 62, continua a existir. Esta é uma ação de despejo por falta de pagamento e infração contratual. Ora, como é que se explica isso? É coisa de louco, mas é inventário isso aqui. Mas é uma boa medida. Ora, quando, naquelas questões em que o locatário diz assim, o fiador diz assim, eu não quero mais ser o fiador deste imóvel. E é nessa questão ali do artigo 12, onde a lei faculta isso. Ele diz, eu não quero mais ser fiador neste imóvel. Tudo bem? Tudo bem. Então, ele notifica o locador. Para quê? O locador tome ciência dessa situação, fala assim, ó, locador, eu não vou ser mais o fiador deste imóvel, porque quando eu aluguei o imóvel, o locatário era o senhor Antônio, e eu confiava nele, e agora ele deixou do imóvel, está lá a Maria, e eu nem o conheço e não quero ser fiador dela. Então, esta é uma faculdade que a lei exige de eu me eximir deste contrato, então eu estou fazendo uso disso. Tá bom? Tá bom.
Ele notifica o locador para esse fim. A lei não determina, mas é bom que ele faça isso. Notifica o locatário remanescente no imóvel para dizer assim, ó, você vai lá e acerte esse contrato de locação com o proprietário. Senão você vai tomar aí uma ação que pode prejudicar essa locação. E ainda, quando eu faço isso, o proprietário do imóvel ele tem 30 dias para notificar o locatário remanescente para dizer assim, olha, me traga um novo fiador, porque senão eu vou rescindir esse contrato de locação. Ok? Está todo mundo entendendo? Todo mundo entendendo? Ótimo, que legal. Então ele diz assim, olha, o locador diz ao locatário assim, você me traga então um novo fiador ou uma nova garantia, porque se você não fizer isso no prazo de 30 dias, eu vou estar rescindindo esse contrato de locação. Tudo bem? Tudo bem. Então, passou-se os 30 dias e o locatário remanescente não tomou nenhuma providência. Então, nesta situação, o proprietário pode tomar duas decisões. Uma delas, ele entrar com a ação de despejo, né, por infração contratual, que é a falta de garantia do contrato de locação. Ou outra, aceitar esta locação mesmo sem o fiador. Tá? Ambas as situações vão tomar caminhos diferentes no momento da decisão. Ora, no primeiro caso, onde a locatária remanescente não apresenta o contrato de locação, ele entra com a ação de despejo por falta de pagamento e infração contratual, e nesta possibilidade, isso é trazido pela Lei 12.112, dentro desta possibilidade, o juiz pode decretar o despejo com medida liminar de desocupação do imóvel em 15 dias. Ok? Por infração contratual. Todo mundo entendeu isso? Isso é muito importante porque é matéria nova. Matéria nova. É um contrato de locação sem garantia. Coloquem isso na cabeça que é importante. Nós estamos falando de um contrato de locação sem garantia. Neste contrato de locação sem garantia, o juiz poderá conceder uma medida liminar para a desocupação do imóvel em 15 dias. E a lei faculta isso. Se o juiz se negar a conceder esta medida liminar, vá aos tribunais. O agravo de instrumento é para isso mesmo. Vá aos tribunais e hoje o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo ele já tem concedido esta medida, esta liminar em grau de recurso. Tá? Não se entregue. Nós, advogados, não podemos nos entregar nunca ante um indeferimento ou um deferimento que contraria a nossa tese. Nós temos que buscar resultado para isso. Então, vá aos tribunais, que os tribunais já estão deferindo isso. Tá? Esse é um caso. No segundo caso, o que acontece? Tudo bem, ela é boa, eu gostei dela, assim que eu tinha uma simpatia pelo esposo dela, que era o locatário, então vou deixar ela continuar no imóvel. Aí continuou lá. Só que ela deixou de ser pontual nos seus pagamentos. Já fazem uns 6 meses que o esposo dela faleceu, eu aceitei essa locação sem garantia, só que agora ela começou a dever os aluguéis e encargos da locação. Como é que eu vou resolver isso agora? E agora, doutor? Tudo bem. Você pode entrar com ação de despejo. E a lei, também nova, faculta isso. Né? Eu vou entrar com ação de despejo. Tá, mas o juiz vai dar a liminar? Ele vai dar a liminar. Só que agora você tem que calcionar. Né? Você tem que calcionar. Você tem que calcionar o equivalente a 3 meses de locação. Ora, doutor, mas a ação não é de despejo por falta de pagamento? Eu falei, não só. A ação é de despejo por falta de pagamento cumulado com infração contratual. Tá? É uma acumulação aí
material, mas é mais ou menos isso mesmo. Né? Uma acumulação com a infração contratual. Qual é a infração contratual? A falta da garantia. Então, quando acontecer isso, e que eu não tomei essa providência lá no início, logo que aconteceu, quando ela não me providenciou uma nova garantia ao fiador, então agora eu vou ser penalizado por isso. Qual é a minha pena? Eu vou ter que calcionar essa locação para mim obter a medida liminar. Ora, doutor, mas eu não quero liminar. Tá bom, se o senhor não quer uma medida liminar, então não precisa calcionar. O processo é normal. Tá? E aí vem a pergunta que os senhores não me fizeram, mas estão todos querendo fazer, mas eu já vou responder para que já solucione isso. Então, qual a diferença da ação de despejo por falta de pagamento, lá do artigo 62, que continua a existir, com essa aqui agora, nova? Né? Qual a diferença? A diferença é simples. É que naquela lá, do artigo 62, é para contratos de locação que tem a garantia. Tá? Se o contrato de locação tem um fiador e tem uma garantia, não se aplica aqui essa nova modalidade, que é especificamente para os contratos sem garantia. Tá? Contrato com garantia não cabe a medida liminar. Então é melhor fazer sem garantia. Já me fizeram essa pergunta lá em Jaguariúna, lá na universidade, que fui dar uma aula lá, me fizeram essa pergunta. Então é melhor fazer agora os contratos de locação sem garantia, não é, doutor? Não. O que garante o contrato de locação é a garantia. Qual é a figura mais importante do contrato de locação? Não é a garantia, o fiador? Então eu não posso fazer nunca contrato de locação sem garantia. Tá? Mas só que não dá a liminar. Tá, tudo bem, só muda de nome. Ele não defere a liminar. Por quê? Porque a própria lei, o próprio artigo 62, o que é que diz lá? Se ele não purgar a mora, ele vai ser despejado, já é a sentença dele. Né? Então é diferente. No primeiro caso é uma liminar, no segundo caso é a própria sentença. Então não se fala em pedido liminar quando houver o contrato de locação com garantia. É só para os contratos de locação sem garantia. Até aí, tudo bem? Tudo? Então tá. Depois eu vou fazer as perguntas, hein? Então tá bom. Vamos lá. Eu vou passar aqui, mas isso é o que eu falei. Depois vocês podem baixar no sistema com o doutor e pegar isso aqui. Outra questão que também sempre chegou aos tribunais, né? Agora diminui um pouco. Né? Quando entrou em vigor a Lei 8.245, que criou lá a figura da ação de despejo por falta de pagamento, cumulada com cobrança de aluguéis, e então começou a existir aí uma certa divergência no nosso meio jurídico de qual ação ingressar. Então, nós temos aí, não raramente, algumas ações de despejo por falta de pagamento contra o locatário, ações de execução contra o fiador, ação de execução contra o locatário, né, que também, né, é discutível. Por quê? Porque é uma ação de execução, não é um contrato. O contrato cabe à execução. Então, discutiu isso. Então, existem processos de execução contra o locatário, processos de execução contra o locatário e fiador, processos de despejo contra o locatário e, concomitantemente, processo de execução contra o fiador. Existe a ação só contra o locatário e depois, no julgamento, depois que o juiz julga, aí nós, advogados, arrolamos o fiador para pagar os danos que ficou. Existe processo de todas as naturezas. Tá? Por quê? Por que isso? Porque a lei não definiu. Então, tinha sempre aquela dificuldade no entendimento. E uma coisa não nos entrava na cabeça a ponto de definir a situação. Ora, se o fiador ele é fiador, como é que eu vou entrar com ação de despejo contra fiador? É uma coisa meio esquisita, não soa muito bem. Tá? Mas isso acabou sendo pacificado e agora não se discute mais. Então, sempre a ação é de despejo e, se quisermos receber isso, temos sempre que colocar o fiador no polo passivo da ação. Vem a pergunta, se eu não colocar o fiador, depois eu vou receber do padre? Não.
você pode entrar depois com a ação de execução contra ele, mas não a execução da sentença, né? A sentença não vai fazer coisa julgada contra o fiador. Isso o tribunal já simulou, súmula 2668. Se o fiador não participar no polo passivo da ação de despejo por falta de pagamento, ele não vai responder neste mesmo processo pela eficácia da sentença. Ele não vai responder por isso. Ok? Então, ele tem que sempre participar do polo passivo da ação. É que, normalmente não, sempre, na ação de despejo por falta de pagamento, cumulada com cobrança de aluguéis e encargos, é uma ação que, no seu interior, existem duas demandas. Uma demanda contra o locatário, para a retomada do imóvel e cobrança de aluguéis, e outra demanda contra o fiador, onde se vislumbra a cobrança dos encargos que ficaram sem o efetivo pagamento. Só um parênteses. Hoje, as ações de despejo por falta de pagamento não se discute mais, hein? Eu posso ter uma locação que custa R$10.000 por mês e no contrato de locação está escrito lá que também é objeto dessa locação a obrigação do locatário pagar o condomínio que custa R$50 por mês, né? E se ele não vier não pagar esse condomínio, eu posso entrar com a ação de despejo por falta de pagamento do condomínio. Eu posso entrar com a ação de despejo por falta de pagamento da conta de luz ou da conta de água, desde que isso esteja no contrato, constando como obrigação dele. Tá? Eu posso sempre fazer isso. Tá? Hoje a lei fala todos os encargos da locação. Tá? Vem a pergunta, IPTU, eu posso cobrar do locatário? Pode. Se tiver no contrato, é obrigação do locatário. Se não tiver, isso é obrigação do proprietário. Tá bom? Ah, mas eu posso entrar com a ação de cobrança de condomínio contra o locatário? Não. Até pode, mas não deve. Por quê? Porque a obrigação de pagar o condomínio, e hoje nós vivemos em uma São Paulo condominial, a obrigação de pagar o condomínio ela é do proprietário do imóvel e não do locatário. Então, as ações de cobrança de condomínio é sempre, a meu ver, contra o proprietário. Ah, mas quem está utilizando o imóvel é o locatário. Tudo bem. Essa relação dele pagar ou não os encargos condominiais, se constou do contrato de locação, o que é que tem que fazer? O proprietário paga o condomínio para a administradora ou para o condomínio e entra com a ação de despejo por falta de pagamento contra o seu inquilino. Tá? Eu não posso, como condomínio, ingressar com uma ação em juízo. Não posso, não. Eu não devo ingressar com a ação em juízo cobrando condomínio do locatário. Por que isso? Por que não pode? É porque nós advogados, vemos lá no final. Né? Eu administro muitos condomínios, né? Peço assessoria para muitas imobiliárias, então é assim. Por que eu não posso? Porque o condomínio ele é propter rem, é um débito propter rem. O que é que significa isso? Quem estiver na propriedade do bem tem a obrigação de pagar o condomínio. Ah, mas eu comprei o imóvel, doutor, eu comprei o imóvel, e o imóvel já está, a ação de condomínio já está em execução. Tem a obrigação de pagar isso? Tem. Vai se substituir o polo passivo da ação e você comprou o avião pegando fogo. Vai ter que pagar essa encrenca. Por conta da questão propter rem. Tá? Mas e o locatário? Pois é. E aí, nessa questão propter rem, o próprio imóvel vai responder pelo débito condominial. O acessório segue o principal. E aí, então, e o locatário? O locatário não é o proprietário. Vira uma ação de cobrança de condomínio de natureza pessoal. E aí, eu não vou conseguir penhorar o imóvel para pagamento desse débito, mesmo sendo ele propter rem. Por quê? Porque a ação é pessoal, eu e locatário. O locatário não tem relação com o imóvel. Tá? Isso acontece, aí só um parênteses, por exemplo, os bancos. O que é que o banco faz? Alienação hipotecária. Alienação hipotecária, ele entra com a ação, você entra com a ação de cobrança de condomínio contra
quem comprou o imóvel via hipoteca, e aí, depois de 10 anos que o processo está tramitando, vem o banco falar, não, eu tenho direito de receber primeiro. Alô, eu tenho direito de receber primeiro. Mas você, banco, não participou da ação. Mas tem lá aquela questão da hipoteca sobre a... Né? Então, eu tenho preferência. Aí eu discuti isso e acabou isso gerando aí muitas decisões nos tribunais, que foi bem legal isso. Então, eu comecei a discutir, eu tomei pau em muitos processos dessa natureza e depois começou a gerar resultado favorável isso. Eu comecei a sustentar o seguinte, falei, não, o direito de preferência que os bancos têm nesta cobrança de condomínio, nas ações de cobrança de condomínio, o direito de preferência que o banco tem é de vir fazer valer o seu direito de preferência relativo ao contrato. Ou seja, se apresentar no leilão para adquirir ou não aquela unidade que está levando à praça. E não de receber primeiro o valor que já foi depositado pelo arrematante no processo. Né? E isso vingou e hoje já está bastante, assim, quase que pacificado o entendimento nesse sentido, de que o banco, uma vez arrematado o imóvel, por conta da natureza originária da arrematação, ele vem limpo, ou seja, a hipoteca não vincula o imóvel nesse sentido nas questões de natureza própria terreno. Ou seja, o banco toma pau e perde o dinheiro. Mas ele ainda continua com direitos reais sobre o imóvel? Não. Ele virou o crédito que ele tinha lá por conta da hipoteca dele, virou lá uma natureza pessoal, ele continua cobrando lá de quem já perdeu o imóvel. Tá? Mas só que aquele que arrematou, ele vai arrematar o imóvel sem a obrigação de pagar a hipoteca. Tá? Mas o IPTU? Não, o IPTU é próprio terreno, tem que pagar. Tá? O IPTU é próprio terreno, tem que pagar, o condomínio tem que pagar. Aí os bancos começaram a fazer o seguinte, vamos esquecer esse negócio de alienação hipotecária, vamos fazer alienação fiduciária. Tá bom. Alienação fiduciária, o próprio banco ele é o dono do imóvel, certo? Né? E o adquirente, ele só tem lá, ele só vai ser o proprietário do imóvel no momento em que terminar de pagar esse contrato. Não é? Esse contrato. E aí, o que acontece? Tá, então você entra com a ação de cobrança de condomínio contra quem adquiriu o imóvel. O que acontecia? Chegava lá no final da ação, você até ganha o processo. Só que você não pode penhorar o imóvel, porque o imóvel é de quem? Do banco. Né? Tá bom, e agora? Então eu entro com a ação contra o banco. Então você entra com a ação contra o banco, chega na discussão, o tribunal diz assim, fala, não, o banco não tem obrigação nenhuma, porque ele vendeu esse imóvel. O imóvel, no futuro, vai se resolver na mão de quem adquiriu. Então, o banco não tem obrigação de pagar isso aqui. A própria lei da alienação fiduciária tem lá um artigo que diz isso. Né? Então, tá. Então, vamos. Né? Então, eu coloco os dois no polo passivo da ação. Por conta de entendimento aqui, então, coloca-se os dois no polo passivo da ação. Aviso o meu cliente, você pode tomar uma sucumbência de um deles. Né? E isso eu tenho feito bastante. O que tem acontecido? Alguns dizem assim, a responsabilidade é de quem comprou. Né? Outros, a responsabilidade é do banco, porque ele é o dono. E outros têm dito que, na forma do artigo 1345, se não me engano, do Código Civil, eu posso escolher contra quem quero demandar, ou contra os dois ou contra ambos. E eu tive uma decisão bem recente agora, que essa é a que eu gostei mais. Né? Ele falou que a responsabilidade é do banco. Porque quem tem o dinheiro... Mas isso é só um parêntese, vamos voltar aqui a... Tá. Purgação de mora. Algum dia também eu vou encontrar aí um legislador que vai tirar algumas palavras feias que nós temos na lei. Purgação de mora. Purgação, né? Uma palavra que soa mal, muito feia, mas é isso mesmo. A lei fala sobre ela em diversos pontos. Né? Mas tem algumas coisas que a gente tem que conviver mesmo. Denominam a gente e a gente vai ter que conviver. Uma delas é o próprio nome da gente. Eu me chamo Gevani. Né? Eu tenho que ficar com isso a vida inteira, mas é isso mesmo.
e tem aqui purgação da mora. Aqui ainda pode mudar, né? O meu nome não. Então, vamos lá. Também é uma matéria nova que temos que verificar. Purgação da mora. Gente, hoje não existe mais a possibilidade de se pedir prazo para purgar a mora, hein? Acabou isso, né? Lembra disso? Antes desta lei, o que é que se fazia? Eu fui citado para uma ação de despejo para auto-pagamento, chamava lá meu advogado, doutor, eu fui citado aqui nessa ação de despejo para auto-pagamento, vê o que o senhor pode fazer por mim. Ele entrava lá com a petição em juízo e falava assim, olha, o meu cliente quer um prazo para purgar a mora, tudo bem? Tudo bem. O juiz pegava, depois de 2 meses, e a conclusão, ele deferia lá o prazo para purgar a mora. E aí, isso ainda ia ser intimado pela imprensa, e um entendimento mais anterior era pessoal. Só então, depois disso, é que correria o prazo para purgar a mora. E daí o camarada tem uns 15 dias, ele vai lá purgar a mora. Então, não raramente, quando ele ia purgar a mora, já estava devendo uns 6 meses. Tá? Então, é isso. Agora, o que acontecia também? A habilidade de nós, advogado é terrível, ele inventa as coisas. Então, o que ele faz? Ele entrava com a petição, pedindo prazo para purgar a mora, e também falava, olha, eu quero purgar a mora, mas aquele imóvel lá está uma porcaria aquilo. Eu aluguei o imóvel no total, só que metade do imóvel, não está escrito isso em lugar nenhum, mas metade do imóvel eu já devolvi para o dono. O dono deixou lá um carro estacionado em parte do imóvel e não tira nunca. Não estou utilizando o imóvel por inteiro. Isso é matéria de contestação. Ok? Isso é matéria de contestação. Só que o advogado faz o quê? Além de fazer levantar todas essas questões, ainda dizia assim, mas eu quero um prazo para purgar a mora. Lembra disso? Todo mundo fazia isso. O juiz, coitado, fica numa encruzilhada. E o que eu vou deferir aqui? Mandar contestar isso aqui, aí inventou aquela outra coisa que também os juízes nunca esquecem, manifeste a parte contrária. A parte contrária via aquilo e fala, não, doutor, mas a ação de despejo por falta de pagamento, ou ele purga a mora ou não. Tudo bem, manifeste então o réu sobre isso. E isso aqui demorava anos e não solucionava, não raramente, a ação de despejo por falta de pagamento ficava 2 anos sem o juiz definir essa questão que é inicial do processo. Né? Hoje em dia não é mais assim, tá? Se eu entrar com uma petição pedindo um prazo para purgar a mora, eu posso estar colocando o meu cliente na rua. Tá? Por quê? Porque a lei diz hoje assim, no prazo de 15 dias, eu tenho que depositar em juízo o valor que eu entenda devido. Ok? Na ação de despejo por falta de pagamento hoje, então, ao se fazer uma petição inicial hoje, eu já tenho que liquidar o que realmente eu estou pedindo na questão de despejo por falta de pagamento. Olha, o imóvel está alugado para o José, ele deve 2 meses, e mais os encargos desses 2 meses, e mais a correção monetária, que nós temos aí, então, agora, um número de R$5.000. E é isso que eu quero que ele pague. Tá bom. Ora, o juiz vai mandar citar para que, no prazo de 15 dias, ele deposite em juízo o valor que entender devido. Por que a lei fala entender devido? Por quê? Ele pode dizer assim, falar, não, ele está me cobrando 2 meses, mas eu já paguei 1. Está aqui o recibo. Tá? Então, eu tenho que depositar o 1. Ok? Eu faço o depósito, aí o juiz vai elidir, suspender esta medida liminar desse tipo de ação. Ele vai suspender o decreto do despejo. Ok? E aí sim, depois que eu depositei o que eu entendi devido, ele vai mandar manifestar o autor. O autor vai dizer, não, tudo bem, ele pagou uma, só que o cheque estava sem fundo, voltou esse negócio. Então, não é bem assim, ele deve mesmo os 2. O que é que o juiz vai fazer? Você tem 10 dias para depositar o outro.
Não adianta você trazer qualquer matéria de contestação para dentro desse processo de despejo para o parlamento que não vai valer mais. Ele tem 10 dias para depositar. Se ele não depositar nesses 10 dias a ação de despejo por falta de pagamento, o juiz vai decretar o despejo. Tem que decretar. Se não decretar, recorram. Tá? E o tribunal tem decidido assim. Então, hoje, cuidado com isso. Não há mais, eu não vou mais fazer pedido pedindo um prazo para purgar a mora. Recebi a citação hoje, eu tenho 15 dias para depositar isso. Ah, doutor, mas quando é que começa? Aí o advogado começa a querer achar a saída. Quando é que começa o prazo de 15 dias para me depositar esse valor? Tá? A lei não fala, mas a lei diz que fala da citação. Só que no Código de Processo Civil, doutor, em muitos lugares, em muitas partes, diz assim, que conta-se a partir da juntada do mandado devidamente cumprido em juízo, não é? Tá, tudo bem, eu acredito nisso, e é isso mesmo. Só que nós que já advogamos há mais tempo, lembramos muito bem, naquelas ações de execução, os embargos de execução, contava do momento que o executado era citado, não da juntada. E depois, com o tempo, é que começou a se contar da juntada. Então, hoje, agora, você já está pacificado isso, agora decorre de lei que é da juntada. Tá? Eu não quero ser o primeiro a fazer jurisprudência disso aqui. Né? Então, se o camarada chega no escritório, fui citado hoje, eu começo a contar o prazo de hoje. Não vou contar da juntada, não. Conta hoje, você foi citado hoje? Foi. Então, conta amanhã, a partir do primeiro dia útil, vamos contar os 15 dias e você traga o dinheiro que nós vamos depositar isso em juízo para você não ser despejado. Tá? Então, é assim, só tá? Ação revisional de aluguel. Tá? Ação revisional de aluguel, que terá o rito sumário. Tá? Antes da Lei 12.112, era o rito sumaríssimo. Tá? Não se fala mais em rito sumaríssimo aqui. Por quê? Porque o rito sumaríssimo, hoje, ele ficou relegado àquelas questões de juizado especial criminal, federal, né? Então, ficou relegado àquilo. Hoje se fala no rito sumário. Mas aí mudou? Mais de nomenclatura do que em questões práticas. Né? Então, o rito sumário. Só que mudou algumas coisas. Então, hoje, na ação revisional de aluguel, né, quando o juiz recebe esta petição inicial, ele designa a audiência de conciliação. Né? Antes, o que ele fazia? Ele recebia essa petição inicial, marcava uma audiência de instrução e julgamento, que normalmente não tinha resultado, porque não tem ainda os elementos. E aí marcava uma audiência em continuação, coisa da Justiça do Trabalho, mas é isso. Audiência em continuação, que hoje acabou se pacificando isso. Né? Então, o juiz marcava uma audiência em continuação para as ações revisionais de aluguel. Hoje, ele marca uma audiência de tentativa de conciliação, que é o mais viável. Se houver conciliação, bem. Se não houver conciliação, se for o caso, ele determina a perícia para avaliar quanto vale esse aluguel e depois, então, aí ele marca uma audiência de instrução e julgamento. Tá? Detalhe, neste processo sumário, a contestação deve ser apresentada até a audiência. Tá? Por quê? E ainda, nesta contestação, tem que trazer elementos para que o juiz tenha convicção de quanto ele vai fixar aluguel provisório, se houver pedido da parte autora. Tá? Aluguel provisório. Nas ações revisionais de aluguel, o juiz pode fixar, logo que ele recebe a inicial, ele verifica, realmente, um imóvel aqui na Praça da Sé, do lado da OAB, não tem por que custar R$300 por mês. Eu vou arbitrar isso aqui em 600. Ele pode. Tá? Arbitrar. Então, na contestação, ele tem que trazer elementos para até combater essa decisão do juiz. Tá? Ora, o valor, qual é o valor de arbitramento disso? O juiz pode arbitrar nas ações revisionais de aluguel proposta pelo proprietário, né? O proprietário sempre move a ação revisional de aluguel para quê? Para aumentar o valor locatício, não é isso? Né?
Mas a ação também pode ser proposta pelo locatário para diminuir o valor da locação, né? Porque, às vezes, o imóvel desvalorizou e não tem mais condições, tem que diminuir mesmo, né? Então, tem ação de... qualquer um dos dois pode mover a ação. Nas ações propostas pelo locador, visando o aumento da locação, o valor a ser arbitrado provisoriamente é de, no máximo, 80% do pedido. Ou seja, ele paga R$1.000 por mês e está querendo agora receber R$2.000. Então, o juiz vai arbitrar provisoriamente, no máximo, 80% de R$2.000. Quanto é? Os caras são bons. São bons. 1.600. Tá. E nas ações revisionais de aluguel proposta pelo locatário visando diminuir o valor da locação, é, no mínimo, de 80% do valor que já vinha pagando. Se ele vinha pagando R$1.000 e ele está querendo que diminua isso para R$500 por mês, então quanto será o valor da locação provisória? 800. Então é isso. Tá? Então, isso é muito interessante. Agora, o artigo 68.5 também é uma questão nova. Tá? É uma forma aí de fazer com que o juiz da ação solucione lá, logo em primeira instância, questões, assim, para não mandar tudo isso para o tribunal. Logo depois da emenda constitucional 45, houve aí uma avalanche de leis, né, que visam celeridade processual. E essa celeridade processual, em alguns pontos, é boa, em outros não. Nós, advogados, temos que ter bastante cuidado com isso, porque há magistrados julgando o processo que aí não está amadurecido para julgar, por conta dessa celeridade, acelerar. Dá logo o direito a quem está pedindo, e não é assim. Né? Então, o processo ele tem que ter uma maturidade correta, ele tem que ter um prazo de amadurecimento, tem que haver uma verificação de provas, e nós, advogados, temos essa incumbência de estar verificando isso. Tá? Então, houve aí uma avalanche de leis que visam a celeridade processual. E uma delas é essa aqui. Então, inseriu aqui o artigo 68 para quê? Qual que era a visão disso? Ora, quando o juiz fixava o aluguel provisório, ou a favor de um ou de outro, ali aquela decisão é uma decisão interlocutória, não é? Tá. E como decisão interlocutória, o que é que cabe? Um agravo, né? Um agravo.